Imaginemos que Deus existe. Deus criou o universo. Suponhamos isso. Um ser que cria um universo com trocentos trilhões de galáxias, a mente desse ser é incomensuravelmente sábia, uma sabedoria infinita para criar algo assim. Além do mais, Deus criou também a vida. Suponhamos agora que esse ser que criou todas essas maravilhas queira se revelar, queira dizer aos seres que ele criou: olha, eu existo. E é isso que eu quero de vocês. Eu vou dar a vocês instruções sobre como vocês devem viver, o que é certo e o que é errado, o que eu quero de vocês. Por algum motivo, ele não quis aparecer pessoalmente, mas ele resolveu se manifestar através de um livro. Deus decidiu isso. São as razões dele. Ele quis assim. Muito bem. Então, ele inspirou pessoas para transmitir, através da escrita, a sua vontade, o seu desejo, seus planos, aquilo que ele quer que os seres humanos façam e não façam. Instruções. As instruções dessa mente infinitamente sábia. Então temos aí, por exemplo, a Bíblia e o Alcorão. Há outros livros sagrados, mas esses são os mais conhecidos, as duas maiores religiões. A própria Bíblia diz que a Bíblia é a palavra de Deus e que toda ela é sagrada, toda ela é inspirada por Deus, toda, de capa a capa, ela é um livro divino. Nós sabemos, porém, que cristãos passaram séculos, por exemplo, perseguindo, torturando, matando, por exemplo, afogando, enforcando, queimando, principalmente queimando. Cristãos passaram séculos fazendo isso. Não são 10 anos, não são 50, não são 100. São muitos séculos em que cristãos pensavam estar fazendo a vontade de Deus, baseados em quê? Nas instruções. Você só pode, se você é cristão, só pode fazer a vontade de Deus baseado nas instruções de seu Deus. Os cristãos passaram séculos escravizando. Cristãos escravizaram por séculos. Eles tiveram tempo suficiente. Séculos é muito tempo para parar e refletir e dizer: parem, acho que estamos fazendo algo errado, acho que Deus não quer isso. A grande maioria dos cristãos na Alemanha e na Áustria apoiaram o regime nazista racista de Hitler. A grande maioria dos alemães e dos austríacos não tinham absolutamente nada contra o regime de Hitler. Muito pelo contrário, o apoiaram. Ora, eles não tinham a Bíblia como base para dizer: Deus não quer isso. Deus não gosta de racismo. Deus não quer. Não quer que subjuguemos outros povos, etc. e tal. Não quer. Está aí na vontade de Deus, no livro chamado Bíblia. Não quer. Deus, o Deus da Bíblia, ele se deu ao trabalho de dizer, de fazer os escribas escreverem detalhes sobre a sua vontade, sobre aquilo que ele queria. Por exemplo, não comam carne de porco, não usem roupa de material misturado. Se alguém pecar, ele deve levar um pombinho lá para o sacerdote e tal. Deus deu instruções, então ele gastou tempo, ele teve a ideia de dizer isso. Ora, se você é cristão, se você acha errado que cristãos matem em nome de Deus, se você acha errado que cristãos escravizem outros povos, invadam outras nações, se você acha isso errado, porque algo lhe diz: não, isso não pode ser a vontade de Deus. Deus não pode querer esse tipo de coisa. Então não haveria Deus, o Deus que se deu ao trabalho de dar essas instruções do que comer, do que não comer, do que fazer, etc. e tal. Não haveria ele de ter se dado o trabalho de inspirar as pessoas para escreverem, por exemplo: não quero que vocês matem ninguém. Ninguém por não acreditar em mim. Não quero que vocês persigam ninguém. Não quero isso.
O que quer que as pessoas façam de errado, deixe-as comigo. Elas vão dar conta a mim. Não se incomodem com isso. Eu não quero que vocês matem ninguém em meu nome. Se eu fosse escrever um livro com as minhas vontades, olha, isso que eu quero, é isso que eu gostaria que a humanidade fizesse, seria a coisa mais fácil do mundo eu dizer isso. Não matem ninguém. Então, será que essa mente infinitamente sábia se esqueceu? Você acha errado matar em nome de Deus. No entanto, cristãos passaram séculos matando e ainda matam. Ainda existem cristãos que matam em nome de Deus. Mas você acha errado. Não deveria isso estar explicitamente contido na Bíblia? No entanto, o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus? A feiticeira não deixarás viver. Por causa desse verso, muitos milhares de mulheres foram queimadas por cristãos, acusadas de feitiçaria. Por quê? Porque está escrito nas instruções desse Deus. Ele deu essas instruções. Então, esses cristãos tinham certeza absoluta de que estavam fazendo a vontade de Deus. Um deles é Martinho Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, dizia, realmente está escrito na Bíblia e nós não devemos tolerar bruxaria, feitiçaria, essas mulheres têm de ser queimadas, e é certo isso. Ora, conseguiriam os cristãos escravizar outros povos se Deus tivesse se dado o trabalho de dizer: não escravizem ninguém? Ninguém. Não quero que vocês escravizem povo nenhum por motivo algum. Não escravizem. É errado. Se isso estivesse escrito na Bíblia, como poderiam os cristãos escravizar outros? Você acha errado escravizar. No entanto, a Bíblia diz o quê? Não há problema algum em escravizar outras pessoas. Não é só no Antigo Testamento, o Novo também. O apóstolo Paulo não tinha absolutamente nada contra a escravidão. Dizia: escravos, sejam bonzinhos para os seus senhores. O apóstolo Paulo não disse: isso não é inspiração divina, alguém escreveu lá, manipulou a Bíblia. Paulo não disse isso. Como cristão que acha errado matar em nome de Deus, você é um dos muitos milhões de cristãos que pensam que terrorismo só existe no Islã. O Alcorão incentiva o terrorismo, por isso os muçulmanos, muitos deles são terroristas, etc. e tal. E você ignora, porque a mídia nunca mostra, nunca, que existem vários grupos cristãos terroristas, inclusive em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Vou citar aqui apenas alguns desses grupos. The Army of God, o Exército de Deus. Já mataram vários médicos em clínicas de aborto. No site deles há várias passagens bíblicas embasando sua crença de que Deus quer que cristãos impeçam o aborto, da maneira que for. Se for necessário matar, os cristãos devem matar para impedir o aborto, e é isso que eles fazem, o Exército de Deus. Na China existe um grupo terrorista chamado Eastern Lightning, ou Church of the Almighty God. Eles já mataram várias pessoas em nome do Deus da Bíblia. Na Uganda, The Lord's Resistance Army, grupo terrorista, mata, sequestra, pior do que os islâmicos lá naquela região. Na Índia, os portugueses levaram o cristianismo a um monte de lugares, impuseram o cristianismo a outros países, inclusive ao Brasil. Ou você acha que o cristianismo se espalhou por amor? E lá existe um grupo terrorista chamado The National Liberation Front of Tripura. Eles não têm tolerância alguma por qualquer outra religião. Eles querem um Estado independente cristão, um Estado cristão. Lembra quando o Bolsonaro falou: não tem esse negócio de Estado laico, não. A minoria tem que se dobrar à maioria. De novo nos Estados Unidos, país desenvolvido, The Phineas Priesthood. São cristãos que também atacam clínicas de aborto e já roubaram bancos. Cristãos que roubam bancos para financiar
a vontade de Deus. Outra, The Concerned Christians, fundada por um pastor norte-americano em Denver, nos Estados Unidos, nos anos 80. Eles se veem como o verdadeiro povo de Israel. E o que eles querem? Expulsar os muçulmanos de Israel. Se os muçulmanos não saírem por bem, terão de sair por mal, porque aquilo ali é terra sagrada, terra santa, e o povo de Israel hoje, o verdadeiro povo de Israel, são os cristãos. Os judeus não quiseram seguir o que Deus mandou, aceitar Jesus. Então os cristãos hoje são o povo de Deus. Não é isso que os cristãos dizem? Que eles são o povo de Deus, eles são o verdadeiro Israel, e esses cristãos aí querem expulsar à força, e isso significa fazendo uso de violência, os muçulmanos de Israel. Então, se você é cristão e você acha tudo isso errado, violência em nome de Deus, matar, subjugar, escravizar, não, Deus não quer isso. Deus é amor, lembra? Deus é amor, Deus não quer violência. Não teria sido facílimo para Deus dizer especificamente na Bíblia: não matem ninguém em meu nome, não escravize ninguém. Ninguém, jamais, não escravize, é errado. Não matem mulheres por feitiçaria. Todas essas pessoas que fazem maldades, todas as maldades dos seres humanos, eles vão dar conta a mim no dia do juízo. Então, vivam bem, façam o bem, só façam o bem, perdoem as pessoas, ajudem as pessoas. Não teria sido fácil para Deus dizer isso? E então, como poderiam os cristãos não seguir isso, se estivesse escrito na Bíblia dessa maneira? Então, meu amigo, eu apenas queria demonstrar que ou a Bíblia não tem absolutamente nada de divino, é fantasia da mente primitiva de seres humanos primitivos, ou Deus, o Deus da Bíblia, é dessa maneira. Ele não tem nada contra racismo, escravidão, matar pessoas em seu nome. Não tem nada contra. Ou uma coisa ou outra. Ou a Bíblia não é a palavra de Deus, o Alcorão também, porque é semelhante nessas coisas. Ou a Bíblia não é a palavra de Deus, ou se Deus existe e ela é a palavra de Deus, então Deus é assim. Deus não tem nada contra matar pessoas, escravizar, etc. e tal. Ok? Um forte abraço.